Mais uma vez, boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Depois de tanto transtorno, né, vamos tentar ser o mais breves possíveis aqui para a gente ouvir nosso glorioso e amado mestre, Zeno Veloso. Tá bem, gostei. Para quem, eu acredito que já está todo mundo aqui, eu que fui a última a entrar, né, demorei demais. Mais uma vez eu me desculpo por isso. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Fidelis, eu sou registradora pública em Minas Gerais, estou presidente na nossa comissão de notários e registradores do IBDFAM. Para quem não conhece, o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, ele trabalha em comissões técnicas, né, se subdivide em comissões técnicas, e uma dessas comissões é a nossa comissão de notários e registradores. Tá? Essas comissões são temáticas, divididas por temas. Aí tem a comissão de adoção, a comissão da criança e do adolescente, dos magistrados, etc. Então, gente, veja só. Estão me ouvindo? Para mim caiu. Esse plim-plim, eu estou ouvindo de vez em quando uma coisa dizendo plim-plim, mas eu não sei o que é, não faz mal, que nem a Rede Globo. Plim-plim. Não sei. Então, gente, vejam só. Esse é para o início do nosso trabalho, da nossa comissão, um trabalho diferente, um projeto que visa encontrar com vocês de 15 em 15 dias para a gente discutir os mais diversos temas do direito notarial e registral, principalmente dos vínculos que ele tem com o direito das famílias. E aí, para começar esses nossos trabalhos, para começar esses nossos encontros, nós convidamos, né, o nosso convidado de hoje, muito além de ser o nosso convidado, ele é o nosso homenageado, o nosso mestre Zeno Veloso, porque ele fundou, junto com outros nobres nomes aí do direito das famílias, o IBDFAM em 1997, e desde então ele vem atuado aí, trazendo para o IBDFAM através dos casos que ele conta, através do trabalho que ele presta, da sua sabedoria, ele tem trazido para o IBDFAM um ambiente, assim, uma atmosfera muito acolhedora, ele traz o seu afeto para o IBDFAM. Então, eu tenho 12 anos que eu estou no IBDFAM e muito tempo já ouvindo falar desse mestre, e tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, não sei se o senhor vai lembrar, mestre Zeno Veloso, em Porto Alegre, há 12 anos atrás, num evento da OAB do Rio Grande do Sul, que foi organizado pela Melissa Teles. Inclusive, eu tive a honra e o grande prazer de passar uma tarde com amigos e amigas, né? Uma tarde maravilhosa lá no Rio Guaíba, no veleiro. O senhor lembra, professor? Lembro perfeitamente, lembro. Olha aqui, olha o presente que nós ganhamos. O senhor e eu, olha. Ainda tenho também, isso. Está lembrado que nós ganhamos? Lembro, ainda tenho. As duas coisas. Porém, isso é muito mais importante, foi o encontro, o passeio no veleiro, vimos o estádio lá pela distante. Foi um grande prazer que eu tive. Foi um momento maravilhoso que eu queria compartilhar com vocês aqui agora, que esse final de semana lá foi o primeiro momento que eu tive contato, né, presencial com o senhor, professor, e eu tive a honra, inclusive, de já nesse primeiro contato dividir mesa com o senhor lá naquele evento e passar essa tarde maravilhosa. E foi nesse dia que eu pude perceber, além do seu grande saber, do que o seu nome representa para todos nós no Brasil, que eu pude saber o quanto que o senhor tem, o quanto o senhor exala amor, o senhor mostra o amor de uma forma muito positiva, sabe? São conversas, assim, muito agradáveis, são casos que nos mostram coisas da vida que normalmente a gente não vê no dia a dia. Então, e de lá para cá, assim, a sua figura para mim, e aí especialmente para mim, e com todas as pessoas com quem eu converso sobre o senhor, está atrelado diretamente à sua figura uma noção sempre de sabedoria e de amor. Então, não tinha outra pessoa para a gente homenagear e pedir para participar e para que nos dê esse prazer de falar conosco, tanto do direito das famílias, que o senhor é fundador do IBDFAM, quanto dos notários e registradores, o senhor que foi tabelião e principalmente é o mentor da nossa comissão, foi o senhor que idealizou a nossa comissão, então nada mais justo do que dar ao senhor esse minutinho aqui para falar com a gente sobre
o que é que o senhor pretendia, quais os propósitos, o que o senhor sonhou para a nossa comissão. A gente quer ouvir do senhor para a gente tentar implementar os sonhos e a sabedoria que o senhor tem, o que o senhor acha que é importante na nossa atividade dos notários registradores para o mundo jurídico que está atrelado aí ao IBDFAM. Então, mestre querido, a palavra é toda sua. Muito obrigado, doutora. Eu sou um seu fã, você é uma das maiores autoridades desse mundo registral / notarial brasileiro. Eu quero cumprimentar todos que estão aí me escutando ou me assistindo. Para mim é uma grande honra. Várias pessoas me disseram que estariam participando, etc. Tomara que eu possa atender as expectativas. Eu fundei com outros colegas, foi um ideal grande de fundar o Instituto de Direito de Família, realmente, que hoje é uma das entidades mais importantes do Brasil e até há quem diga que uma das mais importantes instituições do mundo, dedicadas, até porque do Brasil, o Brasil é esse continente, né? Uma instituição que congrega pessoas, como se dizia antes, do Oiapoque ao Chuí, não é mais Oiapoque, porque descobriram que é outra fronteira agora, imaginem. Então, tinha que ser grande e forte mesmo. Mas eu também, antes, tinha sido fundador, acompanhando o ideal de Márcio Baroquel de Souza Braga, é bom observar, tabelião no Rio de Janeiro e ex-presidente do Flamengo, ele é mais conhecido também por isso, e um grande tabelião, ele organizou o Colégio Notarial do Brasil. Então, eu já tinha essa ligação, tabelião e civilista, ou professor de direito civil. Então, sempre eu procurei, quando eu dava palestras para os notários, aproximava do IBDFAM. Quando eu falava no IBDFAM, eu mencionava notários e registradores, a necessidade de congregar essas categorias que viviam à parte, estranhamente, inexplicavelmente, considerando que a vida de um está atrelada do outro, como é que não havia uma associação maior entre essas pessoas? E eu achava que devíamos ter essa parte do IBDFAM ligada a notários e registradores, e eles, por sua vez, também já vinculando ao IBDFAM. Hoje eu participo de congressos do IBDFAM, onde já são naturalmente convidados os notários e registradores e vice-versa. Acho que essa interação é absolutamente necessária. As atividades dos que trabalham com família, sucessões, sobretudo, sem falar em contratos, né, que é muito ligado também indiretamente ao IBDFAM, embora tenhamos hoje um Instituto de Direito Contratual, do qual também eu participo, e um dos seus líderes proeminentes é o professor Flávio Tartucci, sobretudo o notarial também, sempre procurei fazer essa ligação, essa aproximação. Felizmente, nós temos hoje essa diretoria que está muito atuante. Essas reuniões virtuais serão muito importantes para todos nós. Eu tenho feito muitas lives, vou parar um pouquinho agora, porque já fiz demais, não quero também me expor muito, né? Expor no sentido de que eu preciso parar um pouquinho para tratar até de outras matérias, mas em todas eu tenho dito algo, que esta pandemia veio para passar, e já deve estar na hora dela passar, vai passar, mas ela também veio para ficar por vários aspectos, que ela traz também alguma coisa positiva, valorizar a vida familiar. Aqueles que brigaram por causa dessa vida em comum mais intensa, iam brigar daqui a pouco. Porque uma briga que ocorreu porque estão juntos é uma briga que ocorreria amanhã. Eu acho que isso não é definitivamente a culpa da pandemia, é culpa do desamor, do desentendimento em geral. Pode ser que um ou outro caso seja uma exceção. Mas, para não estar filosofando demais, vamos apontar coisas da pandemia que com certeza vão continuar. Primeiro, valorizar os olhos das mulheres, né? Os homens não observavam os olhos das mulheres, ficavam olhando às vezes para o conjunto, para outras coisas, e hoje estão olhando mais para os olhos, porque as vistas, o resto do rosto está vendado, então você está observando melhor os olhos das mulheres, né? Então isso já é fruto da pandemia. Quando acabar a necessidade de usar as
as máscaras, e, aliás, eu acho que ainda vai se continuar usando máscara. É outro detalhe da pandemia, como a gente via em outros países, Japão, China, não com aquele exagero, mas algumas pessoas vão continuar. Mas, sendo mais prático e voltado ao nosso tema, um dos efeitos da pandemia vai ser a utilização desse mundo virtual. Eu já lhe conheço, portanto, já a Karen, que apareceu há pouco, tão linda, inclusive os dois rapazes dela, o filho e o marido juntos. Nunca eu tinha, talvez que eu me lembre, tratado de um assunto assim, virtualmente, com essa presença via internet, com a Karen ou com outros. E acho que, a partir dessa pandemia, isto vai virar uma moda enorme. Nós vamos ter vários congressos, conferências, debates, por exemplo, de 15 em 15 dias, essa reunião da nossa diretoria, ligada a notários, registradores, nesse mundo jurídico brasileiro. Isso é uma ideia fantástica, maravilhosa, que eu aplaudo de pé e feliz, porque é uma forma de se saber que a nossa entidade está crescendo, está ficando vigorosa. Cada entidade que se forma no interior do Pará, aquela instituição de interiorização, me alegra demais, porque é isso que o IBDFAN tem que ser, um órgão nacional, como os Correios e Telégrafos, como o Banco do Brasil, antiga Lojas Americanas, o atual, cristalizada, não é bem cristalizada a palavra, dividida, espalhada, melhor dizendo, pelo país todo. Então, eu tive essa honra, essa alegria, esse prazer de participar, de certa forma, com outros. Nunca só. Sozinho ninguém anda. Não há time de futebol só do Pelé. E eu não sou Pelé de nada, eu sou mais um jogador. Eu não sou nem professor, mestre. É como eu digo, eu sou um estudante de direito que está há mais tempo na categoria. Nosso colega elogiou a minha biblioteca, eu estou muito feliz, ela está aqui. Aqui à minha direita, lá em cima, é a bandeira de Portugal, do Brasil está no outro canto. Aqui é o Napoleão Bonaparte, que está aqui não porque seja guerreiro, ou foi, mas porque foi o autor intelectual do Código Civil. E eu estou às ordens, quem sabe, para ouvir algumas perguntas ou desenvolver alguns pontos onde fica patente, evidente essa relação que deve persistir e continuar entre notários, registradores e que atuam com o direito civil e direito de família e contratos e sucessões. Estou a dispor. O que seria o próximo passo? Nossa, que honra ouvir suas palavras, viu? Eu fico satisfeita de pensar que a gente está aqui agora nessa gestão, tentando dar continuidade aos seus planos, professor. E eu acho, assim, a responsabilidade é muito grande, mas, de qualquer maneira, a vontade, sabe, a garra para tentar alcançar esses objetivos que o senhor disse de forma tão brilhante, elas são realmente muito grandes. E eu não participei ativamente da comissão nas gestões anteriores, desde que o senhor fundou, mas agora, né, que estou participando ativamente da comissão, já era membro do IBDFAN há muitos anos. Mas, então, não tinha conhecimento da história, de como foi esse início, o que fez com que o senhor trouxesse esse presente para a gente. E aí, além de ter sido isso que o senhor disse, a necessidade de ter essa interligação, de ter esse contato direto, né, com os demais profissionais do direito, que sempre foi muito importante, e os notários e registradores, a gente sempre fica numa situação à parte dos magistrados, dos promotores, dos advogados, que estão sempre envolvidos ali no mundo processual e a gente no extra processual. E o IBDFAN trouxe de forma muito oportuna a interligação entre esses dois mundos aí, nos inserindo no mundo dos demais profissionais do direito, e o IBDFAN, ele é multidisciplinar, então a gente tem contato com profissionais de tudo que é a área, psicanálise, psicologia, de todas as profissões que atuam de alguma maneira na formação, na construção de uma família, de um mundo melhor, como disse nosso presidente nacional, né, doutor Zeno, para um mundo mais humanizado, mais humano e mais humanizado. É isso aí. Eu queria, professor, que a Karen, que é a nossa vice-presidente desde que o senhor fundou a nossa comissão, ou a Karen, eu sei que está aqui, eu não sei se a presidente anterior está aqui. Bem, se ela tiver, eu vou pedir para ela se manifestar também. Mas a Karen contasse para a gente como que foi o fato, como que foi o nascimento de fato da comissão, Karen. Você tem umas histórias bem legais de como que foi a reunião que deu origem à nossa comissão. Você, por favor, Karen?
Obrigada, Márcia, obrigada por me passar a palavra. E foi muito interessante. Boa tarde para todos que estão aí nos assistindo, né? Vejo várias pessoas, vários amigos conhecidos, o meu eterno presidente do Colégio Notarial, Paulo Roberto, vi que o Danilo estava ali também, vejo o Lucas, que participa aqui dos nossos grupos de estudos, o João também, Felipe, estou vendo entrando agora ali, está conectando. Então, assim, quando a Márcia, quando nós fizemos a primeira reunião esse ano da comissão, né, com essa atual diretoria, a Márcia fez uma primeira reunião antes ainda, né, Márcia, da gente começar esse distanciamento social, mas já fizemos pelo Zoom. Eu acho até que a gente usou o Zoom, eu nem conhecia o Zoom naquela época, né, mas como estávamos aí distantes, e aí a gente ali conversando, e a Márcia explicando para o pessoal que estava chegando na comissão, e aí eu disse, olha, posso contar para vocês como é que essa comissão passou a existir? E aí, doutor Zeno, contei para eles aquela história que aconteceu lá em Araxá. Eu não sei se o senhor se lembra, naquele congresso que teve do IBDFAN. E para mim, posso contar essa história porque foi uma honra muito grande, né? Nós estávamos lá numa noite, inclusive fomos eu e a minha coordenadora aqui do Núcleo de Prática Jurídica, a professora Maria Alice, e nós estávamos jantando numa mesa, e na mesa ao lado estava a alta cúpula do IBDFAN, né? Então, estava o Rodrigo, estava o doutor Zeno, estava Paulo Lobo, estava Maria Berenice, né? Toda a nata, la creme de la creme aí do IBDFAN. E lá pelas tantas, né? A gente ali conversando e tal, e o doutor Zeno com esse jeito querido de sempre dele, né? Olha, e diz assim, olha aqui, ó, Rodrigo, tem que fazer uma comissão de direito notarial e registral do IBDFAN. E tá aqui, ó, a Karen vai ser a vice-presidente, a Priscila vai ser a presidente. A Priscila também estava naquele evento. E ali se criou a comissão notarial e registral, né? Então, nós tivemos, me lembro exatamente, estou vendo essa cena acontecer, né? Para mim foi uma honra imensa. E dizer que, claro, né, durante essas duas gestões que a Priscila esteve na presidência, ela, como está em São Paulo, ela tem essa proximidade, inclusive com os membros da diretoria, né? Ela tem um relacionamento mais próximo e ela atuou muito, né? A gente teve ali algumas situações em que nós fizemos muito mais na forma de manifestações, porque o IBDFAN é um instituto super respeitado, como o doutor Zeno mesmo disse, né? É referência praticamente no mundo inteiro, acredito no direito de família, a gente vê isso muito forte ali no grupo, né? No Brasil inteiro nem se fala, mas em Portugal, e nós temos aí em vários outros países do mundo, nós temos representantes do IBDFAN. E o IBDFAN, a gente observa, e eu observo isso muito bem, porque eu também circulo em outros institutos, em outras entidades, tem um respeito, né? Aquilo que as posições que o IBDFAN propõe, manifesta, né, coloca, elas são muito respeitadas, né? A gente tem um instituto que dentro dele mesmo, eu acho muito incrível isso e admirável, porque nós temos pessoas que têm posicionamentos e entendimentos que às vezes são completamente opostos, e todas as discussões e todos os debates são travados de forma super respeitosa e sempre na tentativa de entender quais são os argumentos que aquela outra pessoa tem para eventualmente mudar ou não de ideia, né? Então, eu acho isso muito plural, eu acho isso de uma riqueza ímpar. E a Priscila fez esse trabalho muito bem, e algumas vezes nós ajudamos, eu ajudei, e o próprio Colégio Notarial muitas vezes se posicionou junto com o IBDFAN em algumas demandas que, né, que a gente entendia que a gente podia em conjunto trabalhar, e aqui a gente pode falar de várias demandas, por exemplo, a questão dos inventários com o testamento, é uma coisa que o IBDFAN luta há muito tempo, e que a gente também era uma luta nossa enquanto Colégio Notarial, a questão da possibilidade de fazer separação de divórcio com os filhos menores, né? Todas aquelas discussões ali, especialmente essas da lei 11.441, e então acho que é de uma riqueza ímpar. E, na verdade, eu acho que, como disse o doutor Zeno, essa situação que a gente vem vivendo hoje, ela vem para nos mostrar que a gente pode fazer muito mais, mesmo estando todos muito longe um dos outros, né? Porque o fato é esse, às vezes a gente perdia muito tempo. Eu, por exemplo, não tinha condições de ir para São Paulo uma vez por semana, uma vez por mês, para tratar com a Priscila pessoalmente de algum assunto. Então, a gente falava por telefone, a gente trocava e-mails,
essa integração por conferência, por videoconferência, né, reuniões virtuais, não era muito da nossa rotina, né? E agora passou a fazer parte. O doutor Zeno mesmo já está dizendo que já vai dar um tempo, né, doutor Zeno, dessa coisa de live, porque a gente passa, na verdade, hoje quase que o dia, né, todos os dias tem uma e tal, então, mas isso serve para mostrar que a gente consegue se comunicar e consegue fazer mais ainda juntos dessa forma. Então, acho que eu queria contar para vocês como é que foi o nascimento dessa comissão, porque foi uma coisa muito linda e partiu do Dr. Zeno. E gostaria de deixar, então, já aqui para a discussão, Dr. Zeno, eu não sei qual é a sua impressão, mas eu vejo que hoje, depois desse provimento dos atos eletrônicos, do provimento 100, agora do dia 26 de maio, a gente tem uma nova virada de página para a atividade notarial, muito parecida com aquela que a gente teve com a Lei 11.441, né? Eu acho que, assim, é uma revolução, é como o senhor diz, né? Eu sempre penso assim, quando alguém pergunta, né, o que mudou com o provimento 100? E, na minha opinião, eu posso dizer assim, mudou tudo e não mudou nada, né? Então, eu gostaria que o senhor, qual é a sua percepção, o que o senhor vê aí pela frente, para o futuro, para os notários, para os registradores até antes ainda dos notários já estavam caminhando para essa virtualização, né, para a prática dos atos em meio eletrônico. Então, eu gostaria de ver, assim, o senhor que tem toda essa experiência, né, e já passou por transições, né, já passou do manuscrito para a máquina de escrever, e da máquina de escrever para o computador, e o senhor exerceu a atividade notarial durante muitos anos. Então, assim, da sua experiência, na sua percepção, o que a gente pode imaginar aí pela frente? Eu vou responder agradecendo a sua lembrança. Quero saber se estão me escutando aí. Está indo bem? A sua lembrança. E eu lembro mais um detalhe. A mesa em que nós estávamos era redonda, a do grupo. E vocês do lado. E nós nos aproximamos, conversamos ali naquela bela cidade de Araxá. Você mencionou aí o Paulo Roberto, é o de São Paulo, não é? Uma autoridade brasileira em ata notarial. Aliás, vamos aproveitar logo para já fazer uma crítica construtiva. Chegou a hora de divulgar mais a ata notarial. É incrível o número de pessoas que se aproximam e eu digo, faz através de ata notarial o quê? Não sabe nem o que é ata, muito menos o que é notarial e o que ela é capaz de realizar. A ata notarial, já estou aproveitando para começar a conversa, é um dos maiores e mais importantes instrumentos jurídicos à disposição dos cidadãos, das pessoas em geral, dos advogados, de todos. A ata notarial é inimaginável a sua extensão, os seus efeitos. Ela serve para praticamente tudo. Bom, uma vez eu estava recebendo uma advogada e ela levou uma estagiária. Oh, meu Deus, a estagiária. Era difícil deixar de olhar para essa estagiária. E ela me olhando intensamente, digo, tô famoso hoje, entendeu? Ô Felipe, tu está aí me ouvindo? Aí, quando a advogada acabou, a estagiária se virou e disse, doutor, pois não, você não se importaria de eu tirar uma foto do senhor? Aí eu fiquei emocionado. Pois não, melhorei a gravata. Pode tirar a foto. Ela se virou, não se importe em eu pedir algo. O que é? Eu queria tirar a foto do senhor, mas era o senhor utilizando essa máquina. Eu não sei se está dando para eu mostrar para vocês uma máquina aqui. Isso é uma IBM elétrica que eu estava usando. Está dando para ver, cara? Ela nunca tinha visto uma máquina dessas. Isso tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Então, ela não queria ver a minha foto, coisa nenhuma. Ela, uma moça já de terceiro, quarto ano de direito, o que ela queria ver era um sujeito utilizando a máquina IBM, e eu achando que era a máquina mais moderna possível. Isso há uns 5 anos atrás, imagina hoje. Fiquei, então, feliz, porque ela tirou a minha foto, mas queria ver a minha máquina. Então, eu sou uma pessoa que realmente acompanhou essas fases todas. A Lei 11.441, eu tenho uma história com ela, da qual nós fazemos parte, você sabe disso. O próprio Colégio Notarial organizou um grupo para percorrer este país inteiro, de ponta a ponta,
falando para notários e para registradores dessa nova lei que trouxe realmente uma revolução, como esta agora, do provimento 100. E fazia parte desse grupo mesmo a nossa querida Karen. E fomos em 10, 15 estados desse país. Hoje estamos com provimento 100. E eu pensava nele naquela hora que eu falei que a pandemia, por alguns motivos, vai ficar. Isto que fala o provimento 100, que de certa forma está vinculado a essa atividade durante a pandemia, a necessidade, a urgência, a impossibilidade de estar todo mundo presencialmente, fisicamente aproximado, isto que diz o provimento 100 vai virar moda, não vai mudar mais nada. As leis vão ter que se adaptar e com urgência a esses novos tempos. Eu só faço uma pequena restrição à questão do testamento, mas talvez seja por causa do meu espírito um tanto quanto à matéria de testamento conservador, mas acho que não tem muito jeito. Também vai se fazer o próprio testamento por essas vias eletrônicas, por esses instrumentos em que o próprio Zé Simão tem uma frase dizendo qual é a diferença nós estarmos nos vendo, conversando, como agora vocês e eu e vocês, nós não estamos presentes virtualmente, estamos com uma boa segurança, sim. Então, por que não utilizar isso para o futuro? Aliás, já havia projeto de lei também do nosso IBDFAN. O IBDFAN tinha um projeto que uma comissão, quem até participou foi o Mário Delgado e muitos outros, Nevares. Bom, aí já eu teria que citar uns, você próprio, cara. Então é melhor não estar citando nomes para alterar o direito de família e sucessões, especialmente sucessões. E uma das ideias era a figura do testamento por meios eletrônicos. Nós nos antecipamos, como projeto de lei, a este provimento que veio agora trazer essa solução. Uma leve crítica sobre a possibilidade de o provimento poder determinar esses assuntos, que seriam, ao meu ver, objeto propriamente de lei. O regulamento não pode inovar na ordem jurídica. Eu estou aqui olhando ali, tem um livro ali de um grande amigo e mestre meu, aí de São Paulo, Roberto, que é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E ele tem uma, como também, outro que eu amei muito, este homem, quando eu passo ali perto do escritório do Gai, se ainda é no mesmo lugar, Roberto, tem ali perto um local, tem o nome de Eli Lopes Meirelles, em São Paulo. E esse homem foi uma grande figura do direito administrativo. Como também quero cumprimentar, se está nos vendo, a doutora Priscila Agapito, de quem eu recebi hoje umas fotos dos filhos dela, lindos, sobretudo o rapaz está a cara do pai, lindo como o menino, como o pai. Em suma, eu acho que esse provimento 100 chegou e vai ficar. Acabar dessa fase, vai ter que se adaptar às situações, às coisas, para o provimento 100 ser utilizado. E cumprimentar o Gai, o Paulo Roberto, se ele já está atualizando sua obra magnífica, pioneira, como você também, Henrique, trabalha nisso. Aliás, tudo que eu estou falando, elogiando outras pessoas, eu fico imaginando, mas a RIC faz isso também. A RIC atua muito bem nisso. Você é uma figura do direito brasileiro, civil, notarial, registral, etc. Então, a ata notarial é outra entidade que nós devemos já aproveitar as próximas reuniões, Márcia Fidelis, para desenvolver um trabalho sobre ata notarial, suas perspectivas, suas possibilidades. Por enquanto, era isso que eu tinha a dizer inicialmente. Está marcado, viu, mestre? Pode ficar tranquilo. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade, já que o senhor me deu essa deixa aí para falar dos próximos trabalhos quinzenais, para explicar rapidamente aqui, em um minutinho para vocês, o que a gente pretende desse projeto agora que a gente está tratando. São encontros quinzenais, e aí cada encontro vai ter uma temática de uma especialidade diferente, né? Porque nós temos várias especialidades dentro do extrajudicial, e aí vamos ter encontros sobre registro civil, outros sobre tabelionato de notas, e assim vai. Vamos sortear a ordem, e cada dia vai ser uma temática diferente. E aí, a nossa comissão trabalha de forma a ter setores de cada especialidade, porque cada um tem o seu perfil e tem a matéria na qual trabalha com mais detalhes, né, de forma mais profunda. Então, nós escolhemos pessoas
com um perfil mais nacionalizado, né, em relação a cada uma dessas atribuições, e essas pessoas são diretores de cada especialidade. Então, nós teremos um diretor de notas dentro da comissão, né, do IBDFAN, dentro da comissão de notários registradores, a nacional, nós teremos um diretor de notas, um de registro de imóveis, e assim vai. Tá? E, da mesma forma, aproveitando a proposta dessa gestão, né, que foi combinado lá na nossa reunião de diretoria, fazer a interiorização do projeto do IBDFAN de uma maneira geral, mas também tirar esse foco muito voltado para aqui, Sul e Sudeste, e tentar ampliar o IBDFAN de forma mais positiva para todas as outras regiões do Brasil. Né? A gente tem muita participação do Nordeste e do Norte, mas a gente quer que seja assim, na mesma medida, que tragam as especificidades de cada uma dessas regiões. Então, a gente buscou coordenadores mais espalhados para o Brasil, pessoas que são ícones aí na nossa atuação, e cada um vai ficar responsável por esse ponto. E aí teremos uma pessoa que vai fazer interligação interdisciplinar, né, as relações entre cada uma dessas especialidades, e a gente vai trabalhar em conjunto, dando aí bagagem técnica, aprofundando em cada assunto, para tudo que o IBDFAN precisar ter uma frente, para atuar na nossa área, né, de notários e registradores, principalmente agora nessa questão da desjudicialização, cada vez mais crescente, cada vez mais com a atuação de notários e registradores. Nós precisamos aprofundar os estudos para trazer mais novidades e de forma mais segura. Não é aquilo que eu sempre defendo, que nós temos que trazer segurança jurídica, mas de preferência que seja segurança jurídica humanizada. Não é? E isso só é possível dentro de um trabalho multidisciplinar. O IBDFAN é o lugar certo para a gente poder atuar nesse sentido. E aí, foi só para aproveitar, mas eu queria fazer a minha pergunta. Eu sei que a especialidade do senhor, apesar de ser o mestre no direito civil, a especialidade mesmo do senhor seria mais voltada para o tabelionato de notas, mas eu queria saber a opinião do senhor, para que todos nós aqui participemos dela, em relação a essa virtualização da cerimônia de celebração do casamento. O que o senhor acha dessas cerimônias, dessas celebrações sem presença física no mesmo lugar de todos os envolvidos? Eu sei que o Código Civil fala que é presença, né, na presença de todos. O senhor acha que essa presença de todos pode ser uma presença virtual, ou seja, todos no mesmo momento, virtualmente falando? E aí eu não estou falando de legitimidade dessas atuações agora, no momento especial da pandemia, é necessário mesmo que se faça dessa maneira. Mas aí, em questão, como o senhor disse, defendendo essa tese jurídica de dar continuidade a isso, mesmo no pós-pandemia, o senhor acha defensável que, mesmo sem atualizar a lei, que da forma como já está no Código Civil, a gente pode continuar com as celebrações do casamento de maneira virtual, isso, ou seja, isso não vai estar contrariando o nosso Código Civil? O que o senhor acha disso? Logo no começo da pandemia, eu estou um pouco preocupado com o horário, porque parece que nós teríamos que terminar às 17 horas, não é isso? Temos ainda 15 minutos, pelo meu atraso, 15 minutos. Assim, eu vou apressar para poder dar chance até para se alguém mais quisesse manifestar. Sim, nós vamos abrir. Logo que só essa história já vai tomar algum tempo. Uma pessoa chegou para mim e disse, olha, eu tinha uma namorada e fui lá namorei, e logo que eu acabei o namoro, o meu médico me ligou que pela minha idade eu tinha que estar em casa, então eu comecei há uma semana a minha quarentena, mas a minha namorada me ligou e disse, olha, amorzinho da minha vida, eu estou com o Covid. Aí eu digo, ai meu Deus, nessa altura eu já fiquei com febre, dor de dente, dor de cabeça, vomitei, estou com diarreia, aquelas coisas de quem é psíquico em matéria de doença. E lembrei que não tinha feito o meu testamento, fiquei desesperado, liguei para tudo quanto era cartório, tabeliães, alguns tinham até viajado de Belém, é um cara de Belém, alguns tinham saído da cidade, não estavam recebendo ninguém, os cartórios fechados, o que é que eu faço? E eu então sugeri para o advogado dele, que era meu amigo, que ele fizesse um testamento particular, mas testamento particular, em princípio, exige 3 testemunhas, juntar 3 pessoas, para ele ler para as 3 simultaneamente, embora o STJ esteja fazendo algumas relativizações, digamos, quanto a isso, mas precisa ter 3 testemunhas, etc. Não vamos poder reunir tudo isso, então faz um testamento particular assinado por você, dizendo
que está numa situação de excepcionalidade, que é o testamento particular em circunstâncias extraordinárias, previstas, especiais, como é a pandemia. E isso está previsto no Código Civil, foi uma ideia que trouxe para o Código o próprio mestre, meu querido mestre e amigo Miguel Rialha, o artigo 1879, em circunstâncias excepcionais, declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho, assinado pelo testador, poderá futuramente ser aprovado pelo juiz, confirmado pelo juiz. Então, eu sugeri que quisesse. Hoje já nem haveria necessidade desse, porque o provimento já permitiu. Interessante é que já havia um provimento no Rio de Janeiro prevendo a utilização de meios eletrônicos, essa modernidade toda, exceto para testamento. Ou não, no Rio não havia essa exceção, onde havia era em São Paulo a exceção, ou vice-versa, eu estou com uma dúvida. O Rio permitia abrindo exceção para testamento, ou era em São Paulo, e veio o provimento revogando, aliás, esse 100, revogando os estaduais e não abrindo exceção. Então, a gente admite que, quando a regra vem generalizando, exceção pode-se fazer também testamento. Acho, até eu não sou de esconder minha opinião, não. Eu acho que, em matéria de casamento e de testamento, se muito vamos utilizar essas fórmulas mais modernas e com tanta extensão agora, durante a pandemia. Embora no projeto novo da sucessão de Iberã já tivesse para testamento feito por meios virtuais, mas as pessoas estavam relativamente próximas. As testemunhas próximas ao testador, ele faria aquela gravação, etc. Hoje não. Por sinal, há um caso de um divórcio, um dos primeiros que foi feito com a Agapito, talvez esteja nos escutando. Ela fez um divórcio em que o marido estava no local, a mulher divorciando na outra, um advogado, se não me engano, em Recife, e um outro advogado no Rio de Janeiro. E essas pessoas virtualmente juntas, sob o comando da Agapito, fizeram lá o divórcio. Seria uma experiência interessante para ela poder falar. Porque com essa questão da virtualidade, esse problema da aproximação fica muito difícil, né? Parece que estão presentes ou ausentes, conforme ali os contratos entre presentes e entre ausentes do código. Se houver a possibilidade de uma resposta imediata, entre presentes. Se as pessoas estão mandando carta, esse exemplo cansei de dar na faculdade, de um andar para o outro do edifício, queres isso, quero aquilo, bota a cláusula tal, a tal, é contrato entre ausentes. Se tiver por telefone, e o telefone hoje é uma forma até ultrapassada de comunicação, se tiver por telefone é entre presentes, mesmo que um esteja aqui e o outro em Pequim. Então, vejam a relatividade desse conceito. Acho, entretanto, para finalizar e não fugir da pergunta, que em matéria de casamento e em matéria de testamento, devagar com a louça, essa presença só através desses meios virtuais deve ser relativizada para casamento e para testamento, embora, no que se refere a testamento, eu seja favorável à utilização, por exemplo, de testamento com a utilização de gravadores, etc. Minha opinião. Agora. Oi, estão me ouvindo agora? Eu também tenho esse mesmo pensamento, por mais que a gente pense que não existe isso mais, né, de não fazer a coisa o mais virtual possível, o mais eletrônico possível. Eu acho que o processo de casamento e a celebração do casamento são atos muito solenes no nosso Código Civil, para que seja feita assim, de uma maneira, através de código de normas, através de normas do Poder Judiciário, uma relativização da regra. Eu acho que teria que ter mudança na lei também, para que isso se torne efetivo. Em relação à pandemia, nesse momento de pandemia, se justifica, não é? Mas, após isso, eu acho que até poderia ser uma bandeira do IBDFAN trabalhar para que seja alterada a lei, para que isso continue sendo dessa maneira.
e que não vamos poder manter, né, com essa necessidade de ser presencial por muito tempo, porque o mundo já mudou e não pode continuar sendo assim. Mas eu acredito que, para que seja cumprido o Código Civil da forma como ele está, precisa ter uma alteração para que se faça o casamento totalmente eletrônico, sem a presença física mesmo de todos no mesmo ambiente. Mas aí gostei muito de ouvir as palavras do senhor. Nós temos ainda alguns minutinhos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer perguntar para o professor Zeno? Lembrando que eu estou com um equipamento totalmente limitado por total falha aqui. Agora acabaram de me falar que foi o meu computador que deu pane total. Estava tudo testado e resolveu ficar tudo ruim. Tá? E aí eu não estou vendo, estou com dificuldade de ver o chat também. Alguém levanta a mão, então, para que a minha co-anfitriã habilite o microfone. O Riley quer fazer uma pergunta. Como que é seu nome? Meu nome é Rainê Marinho, eu sou presidente do Instituto de Filhos do Documento do Brasil. Professor, tá? tudo bem? É um prazer imenso falar com todos vocês, com o Paulo. Paulo, grande amigo Paulo. Eu não ia fazer uma pergunta, eu ia fazer um elogio ao doutor Zeno Veloso, cidadão de Alagoas, cidadão de Maceió, uma pessoa muito querida, um grande amigo, e dizer a ele que nós estamos aqui de olho na sua trajetória, doutor Zeno, e prontos a recebê-lo de novo de braços abertos em Maceió. É um prazer imenso vê-lo falar, foi brilhante mais uma vez. Estamos aqui, doutor Zeno, esperando o senhor para aquela palestra que o senhor nos prometeu. Viu? Um abraço bem grande. Muito obrigado, meu irmão. Recomendações aos seus e aos meus conterrâneos de Alagoas. Muito obrigado. Presidente Rainei, eu queria só cumprimentá-lo, porque eu não estava vendo a imagem, por isso eu não sabia quem estava falando. Seja muito bem-vindo. Cumprimento a todos, que eu não estou vendo, mas agradeço a participação de todos que estão aqui. Estou vendo agora, nessa tela, o professor Rafael Espínola, grande amigo. Olá, professor. E o Ranei, muito bem-vindos, viu? Eu fico muito feliz com a participação de todos vocês. Paulo Geiger, agora acabei de ver aqui também, eu tenho uma dificuldade com essa coisa do celular. Muito obrigada, viu, pela participação, Rainei. Mais alguém? Márcia, só para registrar que o nosso vice, o Thomas também está presente, viu? Acho que tu não viu ele, né? Ô, Thomas, como vai? Tudo bem? Não te anunciei porque eu não estou vendo. Tudo bem? Mas como é que estão as coisas? Boa tarde. Também estão tranquilas, graças a Deus. Obrigado. Com uma pane eletrônica aqui, mas agora conseguiu pelo menos fazer a reunião. Claro. Eu até comentei que é um privilégio estar aqui na companhia de vocês, né? Do mestre Zeno Veloso, que sempre nos abrilhantam com as suas palavras, e o Geiger, a Karim também, sempre são pessoas aí, o próprio Felipe Leonardo, sempre, todos, né? Mas nessa pessoa aí que todos vocês que ajudam e contribuem para o avanço do direito notarial e registral ser mais reconhecido, né? Então, isso é muito importante. O que eu tenho para dizer é só agradecer vocês e que a gente que vem nessa safra aí possa contribuir um pouco de tudo que vocês já fizeram e continuar esse excelente trabalho e melhorar ainda mais, se Deus quiser. É isso aí. Muito obrigada, viu, Thomas, pela sua participação. Pois não? Paulo, aqui eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao querido Zeno as palavras de afeto aí, são recíproco, estou com uma saudade imensa de vê-lo, de ouvi-lo, de dar algumas risadas sempre com a sua prosa tão gostosa, né? Quem sabe eu, algum dia ainda, eu estou esperançoso de sair dessa casa aqui, poder ver todo mundo que está aí nesse encontro virtual, né? E anunciar que o Ata Notarial, segunda edição, por uma nova editora agora, está pronto, o Felipe já terminou a parte dele, a gente está concluir semana que vem, daqui a uns 15 dias deve estar na praça de novo. E eu queria lhe fazer uma provocação. Quando é que nós vamos ter uma nova edição do seu testamento público? Sim. Eu vou escrever um livro sobre testamento comentando o Código Civil. Quero dizer que eu sinto uma grande alegria em te ver, observar esse quadro aí à sua direita, atrás, é uma peça maravilhosa, só você mesmo para ter esse quadro aí na parede, eu não posso ter nem parecido, e quero cumprimentá-lo, sou seu fã, você é um dos maiores tabeliães do mundo inteiro, e o Felipe, meu amigo querido, com quem sempre troco ideias, e o testamento vai
sair, talvez, um livro de comentários, artigo por artigo, ao Código Civil, se Deus me der tempo e força para isso. Muito obrigado. Vai dar, com certeza. Beijão. Beijão, querido. Beijão. É isso aí. Karen, quer falar suas palavras finais para a gente se despedir? Doutor Zeno, muito obrigada pelo senhor existir. Obrigado. O Luiz Carlos, que não consegue ligar a câmera, ele fica muito tímido, sabe? O doutor Zeno está mandando um abraço aqui para o senhor também. Muito obrigado, muito obrigado. Mas eu quero agradecer, olha, tem que cuidar para não começar a chorar aqui, mas agradecer pelo senhor estar aí com a gente, nos ensinando sempre. E escreve livro, doutor Zeno. O senhor é muito importante nas nossas vidas, tá? Muito obrigado. Vou me cuidar, especialmente essa semana, para poder continuar nessa luta com vocês. Até breve. Muito obrigado. Obrigada. É isso aí. Tchau. Professor Zeno, quer falar suas considerações finais? Antes da gente se despedir do senhor? Dizer até logo que eu tenho amor por vocês, não é uma força de expressão, é amor no sentido da palavra. São anos e anos de luta, de trabalho, de admiração. Eu devo muito a vocês e tenho me dedicado a esse trabalho em favor dos notários e registradores, não porque eu esteja fazendo um obséquio a eles, mas porque eu acho que é uma categoria do maior respeito, da maior credibilidade, essencial para a vida nacional. Acho que esse provimento 100 pode ainda valorizar mais ainda a categoria e esperar com muita ansiedade essa ata notarial que vai sair aí do Geiger, do Roberto, do Felipe, e espero ler logo com ansiedade esse livro. Quero anunciar também, já saiu o livro Curso de Direito de Família, ou Manual de Direito de Família, completo, do professor Rodrigo da Cunha Pereira, que eu já comprei, estou lendo, é uma maravilha de obra. Comprem que vale a pena. E não tá caro, está barato. Um beijo, muito obrigado. Então, olha, Zeno Veloso, meu grande mestre, meu grande amigo, você deixou já na minha vida, há 12 anos atrás, uma marca que, assim, indelével, que é essa facilidade que o senhor tem de falar profundamente sobre amor, passar esse ensinamento de que amor pode ser dito, a gente pode falar eu te amo, e a gente não tem que ficar preocupado de ser mal interpretado, eu te amo, é eu te amo. E aprendi isso com o senhor há 12 anos atrás e trouxe isso para a minha vida, vou levar para sempre. Tá? Então, olha, o senhor realmente é muito importante para todos nós, não só do IBDFAM, mas da nossa academia, do mundo jurídico como um todo, aqui no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar do mundo. Deixe que a gente continue curtindo o senhor e nos deleitando de tanta sabedoria, de tanto conhecimento, de tanto afeto, e que todas as pessoas que têm contato com o senhor, de todas as pessoas que convivem com o senhor, basta meia hora de conversa para ver o tanto de amor que o senhor deixa no ar, né? Tanto de afeto e tanto de família que o senhor deixa no ar. Realmente a gente nós somos ibedermanos, nós somos uma família. E isso realmente eu tenho muito orgulho de ser parte dessa família que tem o senhor como membro, como fundador. Tá? Eu deixo aqui o meu muito obrigada por o senhor estar aqui conosco e por o senhor deixar para a gente assim, as suas palavras nesse momento, que são tão importantes nesse momento de pandemia, nesse momento tão triste que a gente está passando. Eu acho que as suas palavras de fé, as suas palavras de afeto são muito importantes nesse momento. Tá? Eu agradeço muito e, olha, de todo o meu coração, como o senhor disse, eu queria repetir, eu te amo, mestre. É isso aí, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a todos pela presença. Desculpa mais uma vez o problema técnico do início. Realmente não pude. E aí, com isso, atrapalhou um pouquinho o início ali. Mas, de qualquer maneira, foi uma tentativa de fazer uma homenagem a esse mestre tão importante no nosso IBDFAM. Nós nos encontraremos na segunda-feira que vem. Excepcionalmente, nessa próxima segunda, não serão 15 dias, né, de intervalo entre dois eventos, mas nessa próxima segunda, nesse mesmo horário, às 16 horas, no dia 29, nós teremos um bate-papo parecido com esse, nesse mesmo formato, com o Márcio Evangelista
ex-juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça. Ele vai trazer aqui informações muito importantes justamente sobre essa necessidade de trazer novidades eletrônicas para a gente. Imperdível, como diz a Karen, tá? Encontro todos vocês aqui nessa próxima oportunidade. E aí eu acredito que já vamos conseguir fazer a transmissão simultânea para nossas redes sociais, aí mais pessoas vão poder participar. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade, gente. Tchau.